Sejam bem-vindos novamente a mais um episódio do Desarmadas, o podcast como você nunca viu. E a convidada de hoje traz duas características super importantes: a formalidade, mas também a leveza. Quem seria? Uma grande advogada, autora, mentora e fundadora do Papo de Madame e especialista em gestão de tempo. Quem está conosco hoje para que você possa absorver todas as ideias, todos os insights e todos os aprendizados que essa grande mulher traz para esse enorme estado de Goiás. Com vocês, Andréa Caldeira. Seja muito bem-vinda, Andréa. Muito obrigada, Kátia. Muito feliz e muito honrada de ser convidada para os Desarmadas. Depois dessa apresentação incrível, dispensa qualquer palavra, não é mesmo? Incrível é o que a Andréa faz com essa gestão de tempo. Esse podcast, Andréa, é realmente para trazer aquilo que você ensina: leveza, autocuidado, autoconhecimento, desarmadas, como vocês estão vendo aqui. Aproveito e convido você para fazer um brinde a quem de fato sabe fazer a sua gestão de tempo da forma correta, porque é um desafio. Tem que tomar. Eu estou sendo cobrada Tem aqui, que gente. tomar Tem que pra tomar, brindar, né? Ela tá querendo me desarmar antes de acabar o episódio. Já comecei desafiando a anfitriã. Mas, André, meu convite para você hoje é para que você possa sentar e sentir a sua história de uma forma totalmente diferente. Nesse momento aqui, eu vou fazer um pouco diferente do que tudo que vocês estão acostumados que eu faço, que é convidar a Andréia. Vocês viram, né? Eu falei advogada, especialista, e ela tá toda aqui na formalidade ainda. Foi bom ela ter tomado um golinho, porque aí ela vai se soltar um pouquinho mais. Então, eu quero te convidar, inclusive, nessa hora, para tirar os seus sapatos, Uau! sentar da forma mais confortável que você encontrar aqui no nosso quase divã do Desarmadas, e para que a gente possa bater um papo de forma leve, porque eu quero saber mesmo quem é a Andréa Caldeira dentro da própria história. Uau! Qual é a percepção que você tem de si mesma durante toda a sua jornada até aqui? Uau! A verdadeira história por trás dos bastidores. Praticamente Uau. isso. Então eu já vou tirar o meu. me acomodar aqui. Não, o meu é muito difícil de tirar. Se eu tirar, acabou. Acabou. Eu vou encostar. Olha aí, Ó, gente. almofada. Isso aqui já é um sinal de que a pessoa ela tem dificuldade de se desarmar. Quando não tira o sapato? Quando não tira o sapato, só para você saber. Mas então me conta, quem é a Andréa Caldeira? Uau! O que você pode trazer da sua trajetória para gente, para mostrar de verdade quem é essa pessoa por trás da especialista, por trás da advogada, por trás da mãe, que eu sei que você é. Como é viver tantos papéis e dentro da sua verdade? Uau! É forte. Tem que segurar para não emocionar. Eu sou forte. Pode olhar aí em todos os 3 episódios. Aliás, se você não é inscrito no canal, você está perdendo tempo. Não é porque é um canalzinho novo que você não vai assistir. Pois toca aí no sininho, se inscreva no canal e venha ouvir histórias que são de arrepiar, de pessoas que podem até não ser esse influencer aí que você segue, mas que são pessoas de verdade, com histórias de verdade, com dores de verdade, pessoas que realmente cresceram, que não são herdeiras e que chegaram lá e que tem muito para agregar na sua vida. E histórias inspiram muito, né? Nos ensinam muito. A sua pergunta é forte. O nome desse podcast é forte. Desarmadas. E tem tudo a ver com a sua pergunta, né? Quem é a Andréia de verdade? Quando você fala de desarmadas, fala de leveza, eu que atuo na gestão de tempo e, ao mesmo tempo, advogada, que traz muito peso. Gestão de tempo, produtividade, né? Acordar cedo, dormir tarde, acelerar, e a advocacia, que é muita formalidade. Eu hoje, depois de mais de 10 anos atuando nessas áreas, acredito que com a leveza eu trago muito mais resultado. Só que nem sempre foi assim.
né? Eu, antes de ser advogada, antes de ser a mãe, eu sou a mulher. E era uma mulher que tinha medo de chorar, que tinha medo de mostrar as vulnerabilidades. Gente, eu trago aqui dentro do nosso podcast, Desarmadas, essa questão sobre as identidades. O Desarmadas foi exatamente porque nós vivemos, e a psicologia explica isso, tá, gente? Nós vivemos dentro de tantos papéis que muitas vezes, André, a gente escolhe algum deles para estar, para mostrar para as pessoas que estão à nossa volta. E aí, quando você escolhe qualquer um desses papéis, para que você possa viver de uma forma que você, naquele momento de funcionamento, está se sentindo mais saudável, você esquece muitas vezes das suas vulnerabilidades. Então, eu quero saber qual foi o momento que a Andrea entendeu que ela estava jogando a vulnerabilidade dela para debaixo do tapete. Na verdade, Kátia, foi um processo, não foi assim do dia para a noite. O papo de madame mesmo surgiu quando eu fiz um dos testes ali, que eu já estava nessa área, nessa pegada de fazer MBA de inteligência emocional. Primeiro foi para buscar autoconhecimento, não, nunca foi para atuar. Mas foi porque foi num período ali, após a primeira gravidez, na maternidade, que eu tive o diagnóstico, inclusive, de depressão. E ao invés de ir para psiquiatra, eu comecei uma terapia, de fato, e atuava com uma juíza que já era coach, já trabalhava nessa área de inteligência emocional. E eu falei, vou procurar saber mais disso. E comecei a fazer para mim, autoconhecimento, junto com o meu psicólogo que estava ali me indicando os cursos. E foi um processo de autoconhecimento. Foi ali que eu entendi que eu tinha medo de chorar. Eu tinha medo de pedir ajuda, até mesmo para pai e mãe. Eu queria mostrar para os dois que eu era fantástica, que eu não precisava de Afinal de ajuda. contas, eu sou advogada. Eu não preciso de ajuda, nem mesmo do meu pai. Então, chorar na frente deles era uma fraqueza. Então, ó, vou ficando arrepiada, porque era muito forte isso dentro de mim. E nesse processo de mergulhar. Você achava que você só daria orgulho para o seu pai ou para sua mãe e para sua família se você mantivesse essa máscara que você colocou e falou assim: eu sou, eu posso, eu consigo e eu vou me tornar quase que uma pessoa inabalável. Não, inclusive eu fiz um congresso do Papo de Madame que tinha esse tema ainda, inabalável. Gente, e eu não sabia. Há muitos anos atrás. Enfim, e hoje, por que eu falo tanto do Madame? Eu tinha vergonha, às vezes, quando eu falava do projeto. Hoje, não. Você provavelmente, eu conheço o projeto da André, do Papo de Madame, e eu tô falando a famosa licença poética. Porque o Papo de Madame, vai, fala a verdade, você tá aí, sentada agora e tá pensando, o que é papo de madame? Porque eu não tenho tempo pra isso, eu não tenho tempo pra aquilo, eu não sou madame, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Você encontrou muito esse tipo de preconceito, principalmente vindo das mulheres? Nossa, demais, porque no começo, como foi um processo para mim, o Papo de Madame surgiu justamente porque eu entendi que eu precisava me aproximar do meu feminino. Mas quando o projeto iniciou, eu não tinha o projeto todo formado, porque era Você tinha a ideia principal. Que eu precisava estar mais perto das mulheres. Porque eu sempre quis e sempre idealizei ser igual ao meu pai. Isso é muito forte. Muito forte. Isso é muito forte. Eu vou contar uma coisa para você. Eu tenho 3 filhos. A do meio, quando ela era pequena, ela dizia: eu quero ser igual ao papai. Eu quero usar uma calça jeans igual ao do papai. E ela, dos meus 3 filhos, ela vai me matar por dizer isso, ela é a que tem a maior dificuldade de mostrar a vulnerabilidade dela. Com certeza, eu imagino. Total, assim. Eu tenho que ser forte, eu sou autossuficiente. E assim, não é que eu deixei de admirar meu pai, não. Meu pai realmente é um dos homens mais incríveis que eu já conheci em toda a minha vida. Infelizmente, poucos homens hoje são como ele. Mas
hoje eu enxergo a minha mãe como se eu olho e falo, ai, como eu era idiota, né? Porque a minha mãe era o feminino que eu tinha que ter idealizado a vida inteira. Só que hoje, ainda bem, tenho ela ao meu lado e vejo o quão admirável ela é, quão forte ela é de ter aberto mão de tantos sonhos da vida dela para ter estruturado a família, para estar perto dos filhos dela, para educar os filhos dela, a família. E hoje, né, nós somos quem nós somos só por conta dos dois, mas principalmente porque ela abriu mão dos sonhos dela para hoje. E eu acho que você, como advogada, provavelmente é o que mais a gente vê nas famílias brasileiras, né? A entrega total das mulheres em relação à família, abdicando normalmente carreira. quando não 100% da sua vida pessoal, da sua vida profissional, perdendo realmente essa identidade da mulher na sua essência, né, Andréia? Porque claro que a gente acaba desempenhando todas Claro. Vamos falar a verdade, mulherada, aquele meme é verdade, vocês lutaram, beleza, a gente conquistou um tanto de coisa, mas a gente não soube tirar também um pouco das funções à nossa volta. Com certeza. Então, a mulher, ela é isso, né? Ela é in. Eu falo que a mulher é in, o homem é out. Com certeza. Porque a mulher é tudo dentro. É. Coloca aquele vamos que eu consigo, vamos que eu consigo. Ai, precisa fazer 10 coisas, eu faço. Né? Hoje mesmo, numa aula na faculdade, a minha professora colocou um texto falando sobre família e trazendo a mudança sobre famílias, casamentos, tipos de casamento. E eu falei assim para ela: você observou que até no texto que você colocou que para a mulher é uma função, mas para o homem é uma participação. Então o homem ele participa das coisas. A mulher não, ela tem uma função, uma obrigatoriedade Verdade. de executar algo. Verdade. E isso é pesado, né? Muito pesado. A gente acelerou muito mulheres, né? Então esse termo madame, eu fui entendendo ao longo do processo, porque o papo de madame não foi para que eu ensinasse as mulheres, mas para que acho que nós aprendêssemos juntas. Porque a gente foi acelerando e estava todo mundo meio perdido, peraí, da sobrecarga, né? Não, e quando alguém te critica, normalmente é uma mulher. 100% das vezes. Né? Não é nem normalmente, 100% das vezes. Eu diria que sim. E antes eu tinha vergonha, né, de pedir ajuda, de pedir auxílio. Hoje eu ligo mesmo pro meu pai, ligo pra minha mãe, e que bom que eu posso ter. Né? Exatamente. Me sinto, inclusive, muito privilegiada por tê-los, né, e poder ligar e pedir ajuda. A minha vida se torna muito mais leve, não só para eles, mas para vocês, mulheres do grupo, né, de falar, olha, isso eu não consigo, eu tenho dificuldade nisso, e como fica mais leve eu falar, eu não consigo, eu não sei. Mas, André, e dentro dessa transição de sair de um estado de vulnerabilidade para uma abertura do que eu posso viver. Sim. Onde entrou a gestão de tempo aí? Uau. Veio da minha mãe também. Ela, depois de um tempo, eu entendi. Olha, eu brinco, né? Freud explica 100%. Porque, veja, o peso, de novo, né? Esse peso da mulher que a gente carrega. Porque o teu exemplo, o teu foco de admiração era o pai. Olha, presta atenção nisso. Foco de admiração era o pai. E depois de muito penar dentro desse foco que te sugou, te levou a uma depressão, você olha para aquela figura materna e pensa, tudo que eu precisava estava ali o tempo inteiro. Exatamente. Quando eu me formei, eu criei um infoproduto há 10 anos atrás, nem stories existia no Instagram ainda. Eu vendia planejamento de estudo para OAB e concurso público, que requer o quê? Organização. E ninguém só senta e vai estudar. E aí eu comecei a ver, eu já era ali mãe, a gente trabalhava o dia inteiro, tinha maternidade, então na hora de sentar e estudar, era muito mais do que eu colocar ali no planejamento o que o aluno ia estudar e como ele ia estudar. Porque como eu também estava estudando para concurso na época, eu sabia ali das intempéries, né, em volta disso tudo.
E aí o que minha mãe sempre disse, eu cresci ouvindo da minha mãe. Quando tá bagunçado fora, é porque dentro reflete o que tá dentro. E eu comecei a refletir nisso. Isso é uma verdade. Se você for olhar os casos de pessoas que têm muita depressão, elas não conseguem sair desse estado, porque se ela olhar à volta dela, a maioria das pessoas está com uma desorganização exterior totalmente desajustada. Exatamente. A organização traz foco, né, Andréa? A organização traz foco, traz clareza. A organização traz limpeza, traz bem-estar. Você quer coisa melhor do que você chega em casa e tá tudo no lugar organizado? Nossa, a melhor sensação melhor que sensação existe. do mundo, né? E quando a minha mãe mandava organizar o quarto, a gente, ai, chata, né? Adolescentes, não façam isso. É por isso que diz, sabe quando fala, aquele ditado que fala assim, que um adolescente bem criado é aquele que levanta, arruma a própria cama, coloca as coisas no lugar antes de ir para a escola? Isso é uma verdade, porque naquela hora ele pode sentir uma resistência, ele pode sentir, uma preguiça, eu não quero. Mas eu tenho certeza que quando você volta para o seu quarto e ele está totalmente organizado, você sente uma paz interior. Nossa. Aquela paz de quem lava toda a louça e deixa a pia limpa, é maravilhoso. Maravilhoso. Então, assim, eu me tornei quem eu mais criticava, né? Porque ela é super organizada, super metódica. Então, é lógico que eu fiz vários cursos em relação na parte técnica de fazer planejamento, parte técnica para palestrar, cursos, mentorias em relação a isso para empresárias, que começou para alunos. Só que eu fui percebendo ao longo desse tempo, andando com mulheres, que a minha base sempre estava ali. Né? Os ensinamentos, os princípios sempre vieram dela. Então, hoje eu entendo que a nossa maior força está no nosso feminino. Então, foi nessa transformação de idealizar o pai, que continua admirando, mas agora quando eu mudo o foco, eu trago leveza. Porque olha, existe uma grande diferença entre admirar e idealizar. Porque o idealizado praticamente é algo inalcançável. Porque você idealiza? Você idealiza tanto que nunca vai estar perfeito. Mas o admirado significa que você pode chegar lá. Exatamente. Né? Exatamente. Me conta uma coisa. No meio disso tudo, como ficou essa relação com filho, marido, família? Porque você mudou totalmente o foco de como você percebia as coisas. Qual foi o impacto disso? Na verdade, eu acredito que trouxe mais admiração, porque a leveza, né? Aquela rigidez de que tem que estar tudo sempre certo, tudo muito contado, e a gestão de tempo não é isso. Aquilo na agenda, fixo, robótico. A gestão de tempo tem que ser leve, porque ela tem que fazer sentido para você e depois através de você. Então, hoje, quando eu nego os convites final de semana, à noite, é por conta deles. Porque hoje eu entendi que eu não preciso fazer tudo para ser produtiva. Eu preciso fazer escolhas mais assertivas. Viu, amigos? Me entendam. Os nãos que eu dou, existe um motivo muito claro. É a minha gestão de tempo. E eu costumo falar, Kátia, que as pessoas que não entendem, né? Nós somos adultas. Então as pessoas precisam entender muitas vezes esse não. Quem não entende, talvez não esteja na mesma frequência que você. Porque os meus princípios são eles, é estar com eles. Quais pratos você vai escolher, né? Aquela história. Existem os pratos de vidro e os pratos de plástico. E os de vidro, um deles é a família. Então eu não abro mão disso. Isso é algo muito importante. Eu acho que a sociedade moderna, né, ela vive essa dicotomia, ela vive esse dilema entre individualidade e reciprocidade. As pessoas, elas querem reciprocidade, mas elas não querem, na maioria dos momentos, abrir mão da individualidade. E viver em relação é você saber dosar com equilíbrio, com essa gestão de tempo, com essa leveza, aquilo que de fato importa entre individualidade e reciprocidade. É o famoso ditado: você não é obrigado a nada.
você não é obrigado a fazer nada, a aceitar certeza. nada, mas você provavelmente tem os seus pratos aí, como a Andrea está falando, que são extremamente valiosos para você e que são os pratos que vão andar de geração em geração. E são esses pratos que você tem que cuidar com muito carinho, com muita leveza, com muito equilíbrio, equilibrando essa individualidade e Com certeza. reciprocidade. Com certeza. Porque até a família, né? Até a família às vezes não entende esse momento que a pessoa está vivendo. Você já passou por algum entrave, assim, com essa gestão? Para a própria família ter que dizer, gente, não. Olha, na família, não. Na família, realmente, ali, o meu ciclo, né, que é bem pequenininho, familiar, meu pai, minha mãe, ali, meus filhos, minha casa, eles sempre entenderam. Sempre entenderam, até eu não sou mais casada, né? Mas não foi esse a questão. Sempre entendeu muito e sempre houve muita admiração. Então, eu realmente, nesse momento, eu sou muito privilegiada e continuam todos eles sendo minha rede de apoio, quando necessário. Mas, realmente, finais de semana e à noite, geralmente, é inegociável. Existem as exceções, que para trazer essa leveza, mas eles sempre me entenderam e sempre me apoiaram muito, muito. Até meus filhos. O meu filho, antes de vir para cá, ele, mãe, você tá linda, vai e arrasa no podcast, depois eu quero assistir. Então, ele é um admirador. A Antonieta é muito pequenininha, ela fica ali imitando eu me arrumar, mas ele já entende, a gente já tem esse diálogo aberto. Eu lembro que você falou que ele é um mini adulto. Ele é. Ele é um mini adulto premium, eu adoro. Ele é. Andréia, e no grupo, no Papo de Madame, hoje, qual é a maior resistência que você nota para as mulheres quando se fala disso? De trazer o feminino com leveza, mas também sendo firme nos seus propósitos e naquilo que você quer trazer para jogo, colocar para a vida, né? Eu acredito, Kátia, que são esses nãos que nós falamos. Muitas vezes ainda estão presas do que os outros vão pensar, os outros vão falar. Eu gosto muito de falar que a gestão de tempo ela tem que fazer sentido para mim. E ela é cíclica, né? No momento, eu tenho 2 crianças pequenas. Um pré-adolescente, que você, como psicóloga, sabe, requer muita atenção. Não, e você sabe que a própria família, ela passa... E, gente, quando eu falo família, eu não tô falando exatamente isso. Ah, só quem é casa. Não, família. Então, a família, ela passa por ciclos. O ciclo de quando você é solteiro, aí o ciclo de quando você constrói essa família, que são os filhos pequenos. Depois você passa para o ciclo da adolescência, e aí você já está um pouco mais solta. Depois você vai para o ciclo dos filhos fora de casa, até que quando você é casada, aí você chega nesse ciclo da velhice, que os filhos já foram. Sabe um dado curioso? A maioria das separações acontece entre 12 e 14 anos de casado. É quando os filhos estão na adolescência. Olha só. Porque essas pessoas pararam tanto de olhar para si, que quando elas voltam a olhar, elas começam a se estranhar do tipo, quem é essa pessoa que tá aqui agora? Que do nada, sei lá, quer ir jogar beach tennis, quer ir fazer academia, quer ir... Porque esse ciclo, os filhos entraram nesse ciclo da adolescência, em que eles têm a própria vida, os próprios amigos, eu não abraço mais mãe e pai, anda longe de mim, que é extremamente normal na maioria dos adolescentes. E aí esse casal, normalmente, ele não consegue entender essa reciprocidade do que cada um está vivendo naquela hora. Interessante. E as mulheres do grupo talvez ainda não entenderam o quanto é importante esses nãos. E de olhar para elas e entender essa maturidade que nós temos que ter, que cada uma de nós estamos nesse ciclo diferente da vida. Então, às vezes não entende quando a outra não pode... Porque uma já estão nesse ciclo dos filhos adolescentes, né? E já não precisam mais de ninguém para olhar. Eu vejo muito pessoal falando assim, ai, mas por que tá fazendo nessa hora? Gente, tá fazendo nessa hora porque as crianças estão na escola. Pois é, gente. Exatamente. Existe um motivo. E se você não pode, tá tudo bem. É verdade. Eu escuto muito, André, mas por que você não deixa com a babá? Eu escuto muito isso no grupo. Sério? Eu fico, gente, se toda vez que vocês falarem para mim, deixa com a babá, eu não vou ver meus filhos. Porque eu não vivo pro Papo de Madame, né? Eu tenho meu trabalho.
Eu não posso ficar indo em todos os eventos, eu gostaria muito, mas talvez quando eles estiverem maiores, eu estarei em todos os eventos. Mas agora eles requerem de mim muita atenção, né? Aí são momentos tão E cruciais, são tão gostosos. Não é fácil, momentos gente. Eu cruciais. fico nervosa, eu estresso, eu dou uns gritos, mas é tão gostoso o momento com eles. Eu Tá aí um brinco que eu viro uma assunto que eu moleca. quero trazer para um quadro nosso, que chama Sem Censura. Uau. A Andréia não pode bancar devagar aqui. Tá bom. No Sem Censura, gente, eu vou até me ajeitar aqui. No Sem Censura, eu vou trazer um tema para você e uma pergunta. E você tem que responder Na sem lata. censura, na lata. Sem O que pensar. é que você realmente pensa a respeito daquele assunto? Tá bom. Topa? Topo. Eu vou até tomar um gole de vinho. Medo. Coloca aí, hashtag medo, mentira. André, vamos lá. Sem censura. O que é que hoje, atualmente, as pessoas romantizam muito dentro da maternidade e que não é verdade? As telas. Né? Tipo, a gente não deixar os filhos nas telas. E a gente sabe que na hora que a gente precisa, nós mesmos entregamos o celular. Então, né, não dá para romantizar que é fácil deixar sem tela. Sem tela, não é? Eu fui mãe nova, né? Eu tive a minha mais velha com quase 21, aí depois eu do meio 2 anos depois, e o Davidson Filho veio com 28. Então, quando ele tinha acho que 2 anos, quase 3, foi quando começou o boom do celular. Galinha pintadinha. Mas ainda era na TV, porque ele pequeno, ele ainda pegou a fase que os celulares começaram a modernizar demais, mas não tinha a facilidade que tem hoje. Uhum. E me fala uma outra coisa, sem censura. Tá ficando cada vez mais. Você se sente culpada de dar as telas? Sinto. Sinto porque eu já vejo a questão da ansiedade, vejo que tem que ficar atento, porque. Quase psicóloga tá assim, ó. Eu vejo, eu reflito muito sobre isso, porque são jogos que você tem que ficar atenta, o YouTube, que às vezes mostra o que não tem que mostrar. Então, eu tento, né, minimizar. A Antonieta hoje ela estuda numa escola integral, e aí às vezes as pessoas me julgam por isso, mas ao mesmo tempo eu prefiro do que estar em casa com uma babá que eu sei que vai ficar no celular e na televisão, então ela tá fazendo música. E quando tá em casa, a Antonieta ainda fica pouco. Mas olha, você concorda comigo que é basicamente assim? Se você coloca na tela, as pessoas julgam. Se você coloca na escola integral, as pessoas julgam. E por isso que não dá pra pensar muito. Se você coloca com a babá, porque só vive com a babá. Então, você acha que tá mais difícil no mundo atual, no momento atual, ser pai e mãe do que, sei lá, uns 10 anos atrás? Eu acho que talvez tinham as dificuldades, né? Há uns anos atrás, colocar minha mãe aqui para contar, que na época dela não tinha, né? Celular. Mas hoje sim, pelo fato dos dois, né? Pai e mãe estarem trabalhando fora e as crianças terem que ficar ou em casa com a babá ou na escola integral. Hoje eu sou muito tranquila em relação à decisão que eu tomei da Antonieta estar numa escola que eu super confio. E tá fazendo música, tá fazendo balé, tá fazendo karatê, e ela ama estar lá. O Pierre já não fica mais no integral, então hoje ele é a minha maior preocupação com as telas, porque são jogos. E aí eu fico. Aí ontem eu tirei o celular dele, foi uma choradeira terrível em casa, que eu falei, nossa, vai ter uma crise aqui, né? De tanto que tava chorando. Então eu me culpo e reflito muito. Não é um assunto realmente que precisa ainda ser muito conversado. Você se preocupa nesse momento? Você já chegou a se questionar da seguinte coisa? Se o choro, quando eu tiro a tela, você já ficou com aquele medo do, gente, será que isso é um choro de dependência ou será que é um choro de birra porque eu tirei a tela? Olha, já foi de birra. Ontem me preocupou o choro dele. Porque eu E tive eu, esse como pensamento. quase psicóloga, vou puxar a orelha porque nós estamos sem censura. E fique mesmo. Porque
muito, muito. Gente, a quantidade que chega no centro lá, ou na clínica escola, ou no CEPS, de crianças que estão desenvolvendo graus de ansiedade ou graus de dependência em telas, tá muito alto. Eu imagino. Ontem foi perceptível o choro. Eu falei, que é isso? Falei, não vai ficar, vai ser 1 hora por dia e, ai, porque eu não posso, porque eu tenho que jogar, porque vai ter. Falei, não posso fazer não. E chorou, 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 esperei acalmar, fui lá, conversei. Quando eu cheguei, tava super tranquilo. Eu falei, tá vendo? Passou. Aquela Aquela ansiedade. ansiedade, é. E aí eu falei, não, nós É uma precisamos. abstinência, na Não, foi verdade. nítido ontem. Foi nítido ontem. Que assim, eu não posso ficar, mãe, sem o meu celular. Falei, pode, consegue. Tenho certeza que consegue. Vai jogar bola. Vai jogar bola, vai ler, igual meu pai falava, vai ler um livro. Vai lavar uma louça, vai varrer uma casa, vai lavar seu tênis. Na minha época era assim, ó. Vai lavar os seus tênis, pega as suas roupas, vai lá no tanque, esfrega tudo, depois eu vou olhar. Minha mãe falava, depois eu vou olhar, se não tiver bem lavado, você vai lavar de novo. Era assim que criança na minha época. E errado ela não estava, com certeza, né? É isso mesmo. Não é fácil. Ontem a reflexão que eu tive, não é fácil. Ser mãe, assim, né? Ser mãe é fácil, educar que é difícil, né? Os não são difíceis. Hoje eu vejo, liguei até pra minha mãe para falar, nossa, mãe, você devia sofrer muito mesmo para falar não, porque a gente quer deixar, porque eu sei que ali é um lugar que ele fica feliz, mas eu preciso ter esse olhar do que tá fazendo bem. Eu preciso falar não neste momento, sabendo que ele quer muito e sabendo que eu poderia, era só um celular, mas eu sei o quanto faz mal. É porque a maioria dos pais acaba cedendo a isso, né? Eu vejo muito isso, eu já observo, eu vou em shopping, por exemplo, eu fico observando. O que eu observo muitas vezes é essa dificuldade dos pais em lidar com esse choro. Exatamente esse choro, porque é um choro tão desesperador e que ao mesmo tempo traz, parece, uma vergonha para esses pais, principalmente quando eles estão em público, que a primeira reação é não, tá bom, toma. Né? E, gente, o mundo é assim, você não precisa ter vergonha. Deixa o menino se jogar no chão, deixa. Ele tem, como dizem, né? Ele tem a licença poética de ser criança, então deixa se jogar no chão, deixa chorar. Minha avó dizia, chorar faz bem pro pulmão, né? Tá exercitando aí os brônquios. Então, ninguém morre de chorar. Mas você sabe o que aconteceu comigo? A Antonieta é birrenta, né? Ela dá o nó. Ela se jogou no chão em um restaurante. Pois eu fingi que eu não era mãe dela. Eu continuei aqui, como que você conseguiu? Continuei aqui, ó, com a minha amiga aqui conversando. Mas, não, eu queria pegar ela e esganar, queria, né? Mas a mulher que estava atrás na mesa, ela chegou até mim e falou que ia chamar a polícia. Falou, porque eu tô achando a menina de 3 anos dando birra no chão. Falei, meu Deus. Ele pode chamar. Não dá nem a Lígia, a minha mais velha, ela deu uma birra uma vez no restaurante. Olha, os meus, eu só passei por 2 momentos de birra. A Lígia, nesse dia no restaurante, sabe qual foi a birra dela? Ela queria comer sozinha de garfo e faca. Ela era muito pequena, ela mal conseguia segurar o garfo e a faca e nós não deixamos. Foi uma birra dessas, assim, dessas monumentais, assim. Né? E que eu faço? Eu levantei e fui no banheiro enquanto o pai ficava lá lidando com a birra. E o da Antonieta foi por conta do celular, inclusive. Eu tava em um restaurante que tinha uma super brincadeira. Gente, olha as diferenças da birra. A Bruna, no caso, a birra da Bruna foi com o pai. Naquela época nós não podíamos e nós fomos ver uma feira de carros e a Bruna devia ter 4 ou 5 anos de idade. E ela viu aquelas miniaturas de Kombi, né? As Kombi, e ela queria uma Kombi, um Fusca, nem lembro. E tinha de R$10, de R$5 e de R$20. Nós não tínhamos dinheiro. E aí o Davidson pegou e falou assim, não, eu vou comprar para ela. E comprou a pequenininha de R$5. Gente do céu. Eu lá do estacionamento que eu tava no carro, eu só escutei os gritos da Bruna. Eu não quero esse carro, eu quero o grande.
E ele passando maior vergonha. E ele viveu isso, das pessoas virarem pra ele e falarem: compra o de 20 pra menina, Que ela tá tem? chorando. O que tem? E ele só fez catar a Bruna e saiu arrastando a Bruna e levou pro carro e falou assim pra mim: eu nunca mais saí com a Bruna. Eu só falei assim, eu vou contar até 3, então nós vamos lá no banheiro, nós duas. Rapidinho. Agora o Davidson Filho, eu sei, elas acham que o preferido não é o Davidson Filho, nunca fez birra. O Pierre também nunca fez. Nunca fez, gente. Pierre nunca eu, uma criança normal, brincava, tudo. Eu realmente não sei o que foi que eu nunca consegui identificar o que é que eu tinha feito de diferente para que ele fosse uma criança que não fazia birra para nada. Ele entrava numa rap e dizia assim para mim: mamãe, vamos olhar? E eu dizia: vamos, mas a gente só vai olhar? A mamãe não tem dinheiro para comprar. E ele falava: tá bom, mamãe. Ele olhava a loja toda, mas assim, em contrapartida, eu tinha paciência. Ele entrava em todos os corredores da ReHap. Quando parava nos dinossauros, ele olhava tudo, ficava horas ali olhando. De repente, ele virava assim para mim e falava assim: tá bom, mamãe, vamos embora. Uau. Ele não Olha, fazia a minha mãe, ela diz que eu era mais firme com o Pierre. Eu não sei, né, o que você pensa sobre isso, mas é igual esse não que eu dei para Antonieta e o não que eu dei ontem para o Pierre. Eu podia dizer sim, né? E eu sabia que eu tinha que falar não. Então tava difícil. Na época do Pierre, que ele era pequeno, não tinha a opção de dizer sim. Tinha que ser o não. Minha mãe falava, você era muito mais firme porque você não tinha a opção do sim. Em alguns momentos. Então, o Pierre, ele cresceu com uma mãe mais firme. Agora, a Antonieta, você tem muitas opções do sim. Você fala não para ela quando você percebe que precisa falar o não pela educação. Mas hoje, naquela hora do restaurante, eu tinha o celular para dar para ela, eu tinha o dinheiro para fazer o que ela queria, mas eu sei que eu não posso ficar só no sim. Então, é difícil esse não quando você pode dizer sim, né? É muito difícil. Pela educação. Meu marido, ele é o mais facinho de ser comprado. Os filhos chegam pra ele e falam assim: ai, pai, ele fala assim: não vai ter. Aí daqui a pouco ele chega pra mim e fala assim: Kátia, resolve lá aquele negócio. Falei: Deus, não, vai lá, tá tudo certo. Dá pros meninos. Ele não consegue. Eu fico imaginando quando for os netos. Nossa, quando for os netos. Quando for os netos, aí que ele não vai conseguir dizer não mesmo. Certeza. Certeza, porque o meu pai, ele é desse jeito com os netos. A minha mãe, se eu disser não, ela é aquela avó, ela não é a avó que estraga, ela mima, ela faz, mas a Andréia, pode? Andréia, tá de castigo? Andréia, merece? Ela sempre me pergunta. E se tá de castigo, ela respeita. Eu acho que os meus, eles viveram isso com o lance do Natal, sabe? Natal, chegava Natal, eles se comportaram, e aí era eu que ia dar aquele relatório pro Papai Noel, né? Se comportaram, e aí eu acho tão bonitinho, gente. É tão bonitinho quando a criança vira e acredita, e ela fala assim, mas eu comportei, né, mamãe? Eu comportei. Como consegue? Não consegue. Não dá, com aquela carinha não dá mesmo. Muito bom. E você tem irmãos? Somos 5. 5? Quantas mulheres? Somos 3 mulheres e 2 homens. E você viu alguma diferença, já que a gente está falando de maternidade, assim, sem censura, você viu alguma diferença entre você e seus irmãos, por serem homens? Com toda certeza. O que era que você não podia que eles podiam? Ixi, muita coisa. A gente teve muitas conversas assim em casa, inclusive. Porque eu sempre fui muito contestadora, né? Por que ele pode e eu não? Sempre fiz essas indagações. E meu pai, porque você é menina. Simples assim. Respondido. Muitas e hoje, vezes. você tá falando que a própria mãe fala que você é mais firme com o Pierre do que com a Antonieta. Então, você acha que você também, sem perceber, de forma inconsciente, está indo para esse lado do porque você é menina e você é menino? Olha, não sei. Sem censura, sem censura, mas eu nunca tinha pensado por esse lado, porque eu penso, a Antonieta é a caçula, né? Quando você falou dos irmãos, é porque você foi pro lado do menino, da menina, né? Mas o Pierre não, o Eduardo, que é o caçula, meu irmão caçula,
Ele é o filhinho, né? Ele é o caçulinha. Ele é Nutella. A gente costuma falar que ele é Nutella. Dudu, Ele é Nutella. te Então eu entregando. costumo falar pro Pierre que ele é raiz. Falei, Pierre, você viveu coisas com a sua mãe que assim, só nós sabemos. Os desafios da vida. Antonieta, ela é Entendi. Nutella. Quando ela chegou, a mamãe já tinha conquistado muita coisa, a mamãe já tinha Entendi. passado por muita coisa. Né? A diferença dos dois é quase 8 anos. Nossa, É bastante coisa. Então eu costumo falar que a diferença dos dois não é porque é menino e menina, mas é porque ela é Nutella. Ela não teve que passar as dificuldades que o Pierre passou comigo, né? E eu acho até bom eu ter sido. Não é o contrário. Se eu fosse mais firme com ela, aí eu acho que você estaria certa. Mas o Pierre, por ser mais firme, eu tive essa conversa. Falei, eu quero você um homem alfa. Você não é Nutella, você é raiz. A sua irmã é menininha, deixa ela. Ela é caçulinha. Deixa ela ser princesa. Você é alfa, você não é príncipe. Foi essa Mas conversa que eu vamos lá tive pro com lado ele. da psicologia Então agora. vai. Agora vai entrar no assunto, Você que eu não entendo muito não, mas vamos. Mas você não acha que é um pouco perigoso colocar. Não, perigoso não é a palavra certa. Mas você não acha que é um pouco pesado dar esse. Eu entendo. Até porque hoje nós vivemos uma realidade onde a violência contra as mulheres ela é algo surreal, né? Sei lá, aí a porcentagem, eu sei que a quantidade de feminicídios é altíssima no nosso país. Mas você não acha que é colocar um peso nele e tirar um pouco a responsabilidade dessa conduta, dessa forma de pensar? Você não tem medo dela achar assim, eu sou princesa, eu posso tudo? Não. Isso assim, foi uma fala, mas é lógico que a gente tem que sempre trazer a autorregulação, né? Hoje nós estamos falando de uma menina que tem 3 anos, né? E ele vai fazer 12. Ela tá na idade do corte, tá? Segunda psicanálise. Como? Corte? Como? Me explique mais. Não, é que a psicanálise, né? Freud, Lacan, enfim, essa galera aí da psicanálise, eles dizem que normalmente com 3 anos de idade, tanto faz, na verdade, se é menino ou se é menina, aos 3 anos de idade, a criança acaba recebendo o que eles chamam de corte, que é, a partir daqui, você é um ser individual e que normalmente o pai e a mãe, de forma inconsciente, lançam uma palavra sobre a criança. Então, por exemplo, isso que você fala, que você verbaliza às vezes para ele, de falar assim, você vai ser o alfa, você vai ser. Isso é um tipo de corte. Ele tá levando isso para a vida dele, isso tá lá no inconsciente dele. Assim como na idade que ela tá, dependendo das palavras que você levar para ela, isso vai ficar lá no inconsciente dela. E normalmente é isso que fica. Por exemplo, se você for olhar a sua história, ou for levar para uma análise dentro da psicanálise, você vai ver que a dificuldade talvez que você tinha lá de ser vulnerável, de entender que você podia pedir ajuda, pode ter vindo de uma fala parecida com essa. Sim. Você é alfa, então você não precisa, entendeu? Não, mas assim, eu tô dando só um exemplo. Sim, é interessante, mas é a autorregulação, nada é uma verdade absoluta, né? Porque assim, o Pierre, ele é o filhinho da mamãe, eu falo isso, mas hoje, né, se deixar, ele é o Nutella. Então é para trazer a autorregulação, que a minha preocupação também ele é filho de uma mulher forte, e a gente sabe que mulheres fortes criam homens fracos, né? A gente sabe disso. Então, por isso que eu tento trazer essa conversa para autorregulação, entendeu? Porque senão eu vou ficar mimando ele hoje. Então, eu trago a autorresponsabilidade para ele, já que ele tem 12 anos, e personalidade, tá? Porque ele, se deixar, ele é tranquilo, é aquele que deita e rola, manhoso. Eu acredito que é isso, a autorregulação. Tem momentos que eu tenho que empurrar um e puxar outro, acolher um e falar, você consegue. Então a gente tem que estar atenta a esses movimentos, né? Até porque você tem 2, né? Eu tenho 3. E é impressionante o quanto as personalidades são muito diferentes. Totalmente. Você acha que a Antonieta ela é mais independente? Antonieta, ela é super independente, pra frente, por isso que eu trago ela como princesa, para acolher e falar, calma, deixa ser cuidada, você pode ser cuidada neste momento, daqui a pouco você vai fazer tudo sozinha. E olha que interessante, que é o que você disse que aprendeu lá atrás com a questão da leveza, né? De entender que você podia trazer suas vulnerabilidades. Por isso que eu tenho hoje esse olhar para ela de
princesa, porque eu vejo o quanto ela é independente, tão pequena e não precisa fazer. Eu falei, agora você não precisa fazer tudo sozinha. Você vai fazer. E o Pierre já é ao contrário, é aquele que eu falo, vai, filho, você pode, você consegue. Então, por isso que tem que ter essa autorregulação com os dois. André, eu quero aproveitar então que a gente está falando de autorregulação, de leveza, de personalidades diferentes. Quero fazer um bate-papo com você aqui de mitos e verdades. E quero fazer sobre essa questão da sua especialidade na gestão de tempo. Então, bora, a gente foi da maternidade para gente. Isso é gestão de tempo. Os vários pratos que precisamos equilibrar. Vamos lá, hein? Preparados aí? Anota sua pergunta depois, manda pro chat, vai no Instagram da Andréia, faz pergunta para ela, porque ela é especialista nisso. Vamos lá. Mito ou verdade? Ter uma agenda de papel e escrever ajuda na gestão de tempo. Mito. Por quê? Porque existem vários tipos de perfis. Os sinestésicos precisam da agenda. Eu estou com a minha agenda sempre. Só que tem pessoas que já estão super adaptadas à agenda digital. Então, hoje não tem necessidade de ter uma agenda de papel para ter produtividade. Uma coisa é agenda, outra coisa é produtividade. Aí entramos no segundo mito ou verdade. Mito ou verdade? Quem produz muito faz a melhor gestão de tempo. Mito. Tome! Produtividade não é sobre fazer mais, né? Fazer melhor. De repente você fez muito, mas não fez nada. Lei de Pareto diz que apenas 20% das nossas atividades do dia, não vou nem falar mês, ano, nem nada, do dia, trazem 80% do nosso resultado. Então, só 20% do que nós fizemos hoje é que vai trazer o resultado que nós queríamos. Então, de repente, você está acelerada, fazendo de tudo, mas chegou no final do dia com aquela sensação que não fez nada. Olha, vocês estão anotando aí, né? Exatamente. Próximo mito ou verdade? É mito ou é verdade que quem não consegue fazer a própria gestão de tempo só vai conseguir se utilizar diversos tipos de estratégia e ferramentas? Quem não consegue fazer a própria gestão? Não consegue fazer a própria gestão. Vai precisar de ferramentas, vai Mas precisar muitas, muitas não. Na verdade, atirar para todos os lados não significa produtividade também. Eu acredito que a produtividade, quem não consegue fazer a própria gestão de tempo, a primeira coisa é para tudo. Para tudo e analisa. Calma, qual é o meu perfil? Qual é o ciclo que eu estou vivendo na minha vida hoje? E qual ferramenta é necessária para este momento? Então, não é muito. Mito ou verdade? Fazer gestão de tempo é fácil. Mito. Pode ser leve. Pode ser leve. Mas fácil não é. Porque é um processo. Pode se tornar fácil. Uhum. Com certeza pode se tornar fácil. Mas para quem não consegue hoje fazer a própria gestão, eu falar que é fácil fazer o que eu faço, mito. Porque é um processo de autoconhecimento. Gestão de tempo não é agenda. Gestão de tempo passa por você, psicóloga, primeiro. É emocional, é crenças limitantes. Até chegar em técnicas de agenda, é um processo. Mito ou verdade? Se você tem dificuldade em fazer gestão de tempo, anotar, seja no celular ou no papel, as tarefas do dia ajudam. Verdade. Primeira. Bingo, gente. Alguma coisa tem que ser verdade. Super verdade. É o famoso checklist, né? Te ajuda a manter o foco do que tem que fazer no dia. Desde que você fique atento ao checklist, né? Não adianta fazer o checklist e deixar pra lá. Entendi. Mito ou verdade? Colocar pequenas metas fica mais fácil para alcançar e melhorar a sua gestão de tempo do que colocar uma meta muito alta. Super verdade. São as micrometas, as microações. Por isso que eu gosto de falar do dia. Não precisa falar da semana, nem do mês e do ano. Ano que vem eu tenho que ir lá. Não. Começa com hoje. O que você precisa fazer hoje?
O que é inegociável você terminar o dia com aquela sensação, eu fiz o que tinha que ser feito. Acho tão importante isso, o que é inegociável para você. Eu uso isso na minha palestra, o impacto das escolhas. Eu acho que isso vem muito para a gestão de tempo. O que é inegociável para você, dentro das tantas coisas que a gente tem que fazer, aquilo que realmente vai te trazer, de certa forma, um prejuízo ou uma disfuncionalidade para sua vida. Com certeza. Então, mito ou verdade? É preciso separar vou chamar assim a nossa agenda ou as nossas tarefas em categorias para facilitar essa gestão de tempo? Verdade, eu gosto muito de colocar essas prioridades do dia, por exemplo. O que hoje é inegociável para mim na minha vida pessoal? Eu não abro mão dos meus exercícios físicos, mas não é sobre corpo, é sobre clareza mental, é o meu momento. Bem-estar. Né? E bem-estar, a produtividade está totalmente ligada com bem-estar, com alimentação, com exercício físico. Então, tá vendo que não tem como falar de gestão de tempo e ir lá direto para a agenda? Porque se eu não estou me cuidando, se eu não estou tendo o meu momento, se eu não estou desacelerando para ter clareza mental, não tem como eu ir para a agenda. Vamos para o nosso último mito ou verdade. Essa é super curiosa. Mito ou verdade? Aprender a fazer gestão de tempo ou fazer a gestão de tempo é algo que é uma habilidade que pode ser adquirida ou é inata? Com toda certeza pode ser adquirida, desde que você entenda que é importante para você melhorar a sua gestão de tempo. Eu não era planejadora, não é a minha característica da minha essência, como a sua pergunta. Eu sou uma executora nata e trabalho com planejamento, olha isso. Porque eu entendi que isso era imprescindível para que eu alcançasse os resultados que eu precisava. Então, por que não trabalhar isso? Então, eu trabalho justamente com aquilo que eu tive que melhorar há mais de 10 anos atrás. E agora, para a gente se despedir dessa querida, maravilhosa, eu quero que você diga para todas as pessoas qual a melhor forma de desarmar a sua falta de gestão de tempo. Uau! É entender e dizer que você precisa, porque você entendeu que isso é inegociável para você. Porque você quer alcançar aqueles resultados que foi você que disse que era prioridade. Foi você, só você sabe o porquê você acorda mais cedo ou você vai dormir mais tarde. Então é porque você tem que responder o que é inegociável. Não é o porquê eu estou dizendo que tem que fazer gestão de tempo, né? Exato. Pega esse gancho. Nunca é sobre o que o outro precisa de você, é o que você precisa de você, internamente, exteriormente, para que você possa equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. Exatamente. André, eu quero agradecer imensamente a sua participação. Obrigada, acho que foi um papo muito gostoso, muito bacana. Muito. Eu sempre falo, falar sem censura, falar de forma desarmada, sem julgamento sobre o que realmente a gente pensa e, principalmente, poder levar para esse nosso público aí, essas mulheres do Papo de Madame, um gostinho do que realmente você faz e que faz muito bem feito. Então, eu quero te agradecer de novo, mais uma vez. E nós estamos aqui com o espaço aberto, sempre que você precisar. Um espaço que eu já usei várias vezes, inclusive. Super feliz e honrada em estar aqui. Realmente foi um papo leve, totalmente desarmado. Jamais pensei em falar de filhos e maternidade, porque é o meu lado mais vulnerável, inclusive. Então, muito obrigada. Foi incrível. Assistam, curtem e compartilham, porque vale a pena. Um beijo, até o próximo Desarmada.